Oi pessoal, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos estudar dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 26 a 31, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Eu peço, se vocês gostarem, que compartilhem, deem seu like e se inscrevam no meu canal, ajudando assim a divulgação da doutrina espírita para mais e mais pessoas. Então vamos ao tema de hoje. Na visão espírita, as provas voluntárias são dificuldades que escolhemos antes de reencarnar para o nosso aprendizado e evolução. O verdadeiro cilício não é a autoflagelação física, mas a mortificação moral das nossas más inclinações, tais quais orgulho, egoísmo, inveja, quando suportamos as provações inevitáveis sem murmúrio, com resignação e buscando o bem, o que gera mérito e progresso espiritual, né? Então, o que são provas voluntárias? São os sofrimentos, doenças ou desafios que o espírito escolhe enfrentar em uma nova existência para expiar faltas passadas e também para desenvolver virtudes. Podem manifestar-se como problemas físicos, sociais, morais, ambições desregradas que acabam gerando muita angústia, né? Enquanto o cilício material castiga o corpo, as provas voluntárias disciplinam o ego. Então, escolher agir com paciência quando está irritado ou manter a disciplina em um projeto difícil exige um esforço interno muito maior do que suportar uma dor física momentânea. Então, as provas voluntárias, elas focam em como? Primeiro, aprendemos sobre o silêncio. É muito importante. Quando nós retemos uma crítica e não passamos adiante, principalmente nesses tempos de redes sociais, né, que ficou muito mais fácil fazer as fake news famosas, que deturpam, destroem as pessoas, silenciamos, não passamos adiante. Também precisamos sempre ajudar alguém quando estamos ociosos às vezes, com tanta gente precisando de ajuda, uma pequena coisa que façamos já é importante também. Estamos ajudando o próximo de alguma maneira, seja com uma palavra, com um aperto de mão, um sorriso, um abraço, uma ajuda material, moral, não interessa, que façamos alguma coisa. E também quando nós possamos abrir, temos temperança, ou seja, abrir mão de um prazer imediato em favor de um bem maior ao coletivo. Isso sim, é importante, essas provas. Então, o que é o cilício? O cilício é um cordão com pontas que as pessoas usavam na Idade Média para se penitenciarem, mutilando, sofrendo o corpo. Era um cordão com várias pontas de ferro, que aquilo judiavam a carne e sangravam e ficavam um longo tempo, aquele sofrimento diário, 24 horas por dia, como se fosse uma penitência para agradar a Deus. Então, esse cilício físico é uma prática de penitência corporal que os espíritos consideram ineficaz e desnecessária, é lógico. Então, o Evangelho propõe que as provas voluntárias sejam aplicadas no campo das atitudes e do caráter. Então, o verdadeiro cilício, ou seja, o verdadeiro sacrifício, aonde está? Está, primeiro, em vencer as nossas más inclinações, ou seja, dominar o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ressentimento, a raiva, a inveja, eu já disse há pouco, o ciúme, tudo isso são negatividades que trazemos conosco, herança de nossas vivências anteriores, que precisamos transformá-las em virtude, como disse há pouco. No dia a dia, pequenas atitudes nossas, como falamos há pouco, o silêncio, não dando, passando sempre as informações sobre uma peneira, para saber se elas são úteis, se têm bondade, se têm utilidade, para que nós possamos apaziguar, não sermos, sim, incendiários das coisas negativas. Fazer a caridade anonimamente, ou seja, fazer o bem sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita. Isso é fundamental. Não precisamos alardear que estamos fazendo bem, estamos ajudando alguém. É uma coisa entre aquele que ajuda e o que está sendo ajudado e Deus. E mais ninguém precisa disso. E temos paciência para suportar no cotidiano as imperfeições alheias sem reclamar. Tem pessoas que ainda
estão passando por momentos difíceis, estão intolerantes, são mal educadas às vezes, não é fácil, mas quando nós nos calamos, deixamos as coisas acalmarem, para então falarmos, as coisas realmente passam a acontecer de uma forma boa. E usar muito do tempo, porque isolar em penitência, eu vou morar numa montanha, não vou ver ninguém, vou só me entregar a Deus. Olha, vamos usar a nossa energia para consolar um aflito ou ajudar um necessitado, e não nos refugiarmos, fugirmos da sociedade. Nós só evoluímos interagindo com as pessoas, e interagimos com pessoas de todos os níveis, pessoas boas, pessoas más, pessoas intolerantes, pessoas tolerantes, faz parte. É aí que está a nossa burilação espiritual. Então, um exemplo muito coisa simples, por exemplo. Qual seriam os melhores sacrifícios, por exemplo? O silício antigo, que amarrarmos na nossa barriga ou na perna uma corrente cheia de pontas para nos mortificar, ou trabalhar o nosso silício moral, que é o domínio das nossas más inclinações, que também são difíceis, mas agradam mais a Deus, porque estamos nos aproximando mais dele quando nós eliminamos as nossas deficiências morais, verdade? Então é preferível vestir sacos de estopa como roupa. Muitos acham isso aí antigo, né? Vai revestir de humildade diante de uma ofensa. Vale muito mais do que você parecer pobre, humilde lá. Não. Vamos revestir-se da humildade para, diante de uma ofensa, nós entendermos aquela pessoa que está nos ofendendo, compreendendo. Jejuar a pão e água, o que adianta? Não seria melhor do que o jejum só para agradar a Deus, do que alimentar um faminto ou privar-nos do supérfluo para o bem comum? Aquilo que está sobrando para nós, passarmos para diante, isso faz parte também. Então, isolar-se do mundo não é mais fácil, sendo útil manter no mundo, resistindo às tentações do ego e vivendo, burilando o nosso ego. São pequenas coisinhas que vale a pena a gente pensar. Então, esse é o verdadeiro silício, a nossa transformação moral, que é muito difícil, mas é muito mais agradável a Deus. Porque Deus nos quer evoluídos, nos aproximando cada vez mais dele. E quanto mais nós ficamos as materialidades, as formas, dizendo aqui que essas coisas que não diz nada, como judiar do corpo vai agradar a Deus, se o corpo é o templo do Espírito, é o objeto necessário para que o Espírito possa desenvolver, é através do corpo. Quando aceitamos nosso corpo como ele é, quando aceitamos a nossa situação, tudo, essa aceitação, nós estamos realmente nos entregando à divindade, que nos deu uma oportunidade de nós voltarmos à carne para evoluirmos e nos aproximarmos mais dele. É isso que é importante a gente pensar, não esquecer disso jamais. É uma constante de vida. E nos momentos difíceis, angustiosos, tristes, o que fazer? Nós usamos indevidamente, às vezes, ou de muito pouco, a prece. Mas a prece no sentido de sentimento, não de palavras labiais, mas de sentimento do coração, para primeiramente agradecer a Deus pela nossa vida, por tudo que está nos ocorrendo, por essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de estar na carne, entendendo o sentido da vida, entendendo que nós precisamos nos melhorarmos para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Isso é muito importante. Segundo, precisamos louvar na prece, olhar onde está Deus. É aquele velhinho sentado no trono de barbas brancas? Não. Vamos estar em Deus, vamos olhar para o firmamento, essa coisa maravilhosa, bilhões e bilhões de sóis e de estrelas, de planetas que estão aí harmonicamente nesse universo, a natureza maravilhosa, flores fantásticas, cores maravilhosas. Aí está Deus. É nesse momento que nós nos sentimos humildes perante o Criador. Estamos em contato com Ele, quando mostramos essa humildade. Senhor maravilhoso, força, energia, universo, nós somos muito gratos a Ti, meu Senhor. E segundo, aí sim tem o petitório. Mas o que nós vamos pedir? Para que eles resolvam nossos problemas? Não. Nós vamos pedir orientação para que
os bons espíritos venham e nos orientem naquele momento difícil que estejamos passando. Então, nesse momento, depois da prece, vamos aguardar um minutinho, um tempo, meditando sobre aquela prece, aurindo as energias boas dos bons espíritos, que com certeza a luz virá e nós sempre tomaremos as melhores decisões, né? Então, dentro desse contexto do texto evangélico de hoje, é perguntado: é lícito abrandar as provas? Sim, é lícito sim buscar o alívio para o sofrimento, como um doente procura um médico, ou quem quer se afogar tenta respirar. Então, é isso aí. Quando você está se afogando, qual o desespero? É respirar. Então, o mérito não está em sofrer passivamente, mas em buscar soluções para as dificuldades com inteligência e resignação, sem se desesperar ou revoltar. Um exemplo prático, vamos dar aqui. Em vez de se autoflagelar, o serviço físico, judiando do corpo, o ser humano deve aplicar a sua energia em curar as chagas, como ajudar o próximo, enfrentar os desafios da vida com coragem e ser um exemplo de fé e de resignação, transformando o sofrimento em aprendizado e mérito. Então, resumindo, gente, para a gente encerrar esse resumo desse estudo de hoje, o verdadeiro silício, na verdade, então, ela é invisível, pois ninguém sabe o que você está fazendo um sacrifício ao sorrir para alguém difícil ou ao trabalhar com dedicação em algo que não lhe traz crédito imediato. Nós não queremos palmas do mundo, não. Vamos fazer o bem pelo bem. O merecimento vem de forma espiritual para nós. Então, gente, isso purifica a intenção nossa, eliminando o orgulho de parecer santo. Eu não quero parecer santo ou resiliente, não. Eu estou fazendo aquilo com a intenção de ajudar, simplesmente. As consequências são naturais. Estou fazendo o bem, vou colher o bem. Natural, sem querer me engrandecer. Pois a vida já oferece dificuldades naturais suficientes para a nossa expiação e progresso. Portanto, não precisamos criar dores artificiais. O trabalho é a maior das provas voluntárias. Trabalhar para o progresso da sociedade, para a própria educação espiritual, exige muito mais coragem e persistência do que qualquer maceração física. Vem a pergunta, uma frase muito boa, não sei de quem disse essa frase, mas passo para vocês. Quereis um silício? Aplicai-vos às reformas morais. É essa aí, a nossa reforma moral. É esse o nosso verdadeiro silício. É aquela prova que nós escolhemos e que estamos trabalhando dia a dia nesse trabalho. É isso aí, gente. É a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado e semana que vem iniciaremos o capítulo 6, ok? Um grande abraço a todos e até semana.